No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos conceitos mais importantes em microeconomia, que é justamente oferta e demanda, beleza? Então, se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aquele joinha e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Então, bora lá, roda a vinheta. Galera, quando a gente fala então de oferta e demanda, a gente pensa muito naquela ideia até de Adam Smith da mão invisível, né? Como eu já falei nos vídeos anteriores, né? Então eu vou deixar o card aqui, ó, beleza? Vou deixar o card aqui. Basicamente falando sobre Adam Smith e falando sobre as ideias dele, que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje também, beleza? Que é justamente da oferta e da demanda. Mas, afinal, o que são esses conceitos? Bem, oferta diz respeito à quantidade de produtos ou serviços, né, de bens ou serviços que estão disponíveis no mercado. Então, por exemplo, vamos supor que tenha, sei lá, 20 maçãs que estão disponíveis no mercado. Então, essa é a quantidade ofertada, ou seja, a oferta de maçãs que está no mercado, beleza? Então, a oferta tem muito a ver com isso, ok? E a demanda é justamente a ver com a quantidade de consumidores que estão dispostos a pagar por aquelas maçãs. Então, por exemplo, vamos supor que tenham, sei lá, 10 pessoas dispostas a comprar aquela maçã. Então, a demanda, no caso, seria 10, ou seja, a quantidade de pessoas que estariam dispostas a pagar por aquele produto ou serviço, tudo bem? Beleza. Então, a gente entendendo esses conceitos, podemos então para a oferta, ok? Que basicamente vamos falar algumas características da oferta e da curva de oferta, ok? A primeira ideia, o primeiro conceito é justamente tem a ver justamente com a lei da oferta. Mateus, o que seria então essa lei da oferta? Seria basicamente a ideia de que a curva de oferta, se a gente pensa num gráfico, que eu vou deixar ele aqui na tela, beleza? Se a gente pensa num gráfico como sendo o eixo Y, ou seja, o eixo vertical, como sendo o preço, e o eixo horizontal como sendo o eixo das quantidades, ou seja, das quantidades ofertadas e demandadas, a gente vai obter um gráfico mais ou menos assim, beleza? E quando a gente pensa nisso e a gente analisa esse gráfico, você vê que a curva de oferta, ela é ascendente, ou seja, ela é uma curva que sobe. E por que que essa curva de oferta é ascendente, né? Porque pensa na visão do produtor, na verdade, né? Se coloca no lugar do produtor. Se um produto está um preço mais alto do que, digamos, ele deveria estar, então vamos supor que as maçãs, no exemplo que eu dei, em vez de estarem custando R$ 2, estejam custando 5. O produtor ele vai ter um estímulo a mais para poder produzir, porque justamente ele sabe que aquele produto está, né, num preço mais alto e aí ele vai conseguir lucrar mais com isso. Então, essa é a dinâmica por trás dessa curva. Então, essa curva diz basicamente o que para a gente? Ó, a curva de oferta aumenta porque à medida que o preço aumenta, os produtores querem colocar no mercado mais quantidades disponíveis de maçãs, ou seja, mais quantidades ofertadas de maçãs no mercado, ok? Então, essa que é mais ou menos a lógica por trás da curva de oferta, beleza? E do lado da demanda, como é que fica? Bem, a demanda já é o oposto, né? Já é o oposto da oferta, ou seja, elas andam, digamos, em sentidos opostos, né? Porque a curva de demanda, ela é justamente descendente, ou seja, ela é uma curva que, à medida que o preço cai, a quantidade aumenta. E por que isso? Porque pensa, você, consumidor, tá lá na sua lojinha lá de, vamos supor, você está numa Casa e Vídeo da vida ou numa Americanas. Você está lá comprando seus produtos e aí você vê assim, caraca, pô, Kit Kat. 5 Kit Kats por apenas R$ 10. Pô, aí tu fala, não, tá muito barato isso, né? Eu vou lá e compro, 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 beleza? E é basicamente essa a ideia da demanda, ou seja, a quantidade que os consumidores estão dispostos a gastar, né? Então, pensa, quanto menor o preço, mais a pessoa vai querer consumir aquilo ali. Então, no caso aqui do exemplo, né? Quanto menor o preço do Kit Kat, mais Kit Kats eu vou querer adquirir para poder satisfazer a minha necessidade, beleza?
Então, isso tem até um pouco a ver com a ideia da revolução marginalista, que eu já fiz vídeo aqui no canal, então vou deixar também aqui, ó, no mesmo lado, um cardzinho falando sobre a revolução marginalista, dos neoclássicos, beleza? Então, que também tem essa ideia de utilidade, utilidade marginal, enfim. E basicamente essa é a ideia, ok? Então a demanda ela é descendente justamente porque quanto menor o preço, mais as pessoas vão querer consumir. Agora, sem enrolação, vamos então para o equilíbrio de mercado, que é nada mais e nada menos do que o encontro dessas duas retas, dessas duas curvas, no caso, né? Da curva de oferta e da curva de demanda, beleza? E aí, como é que fica isso aí? Como é que fica então essas curvas? Você vai ver que vai ter um ponto em que elas se cruzam, beleza? E aí, esse é o ponto que os economistas vão chamar de ponto de equilíbrio. Mas o que seria então esse ponto de equilíbrio? Pensa, se a curva de oferta e a curva de demanda elas cruzam naquele ponto, isso significa que a quantidade ofertada nesse ponto vai ser igual à quantidade demandada, ok? Então, esse é o que eles chamam de preço ótimo, ou preço, digamos, de equilíbrio, que é justamente o preço em que tanto a oferta quanto a demanda, a quantidade ofertada quanto a quantidade demandada, elas se encontram, ou seja, a quantidade que eu produzo, por exemplo, de maçãs, vamos supor que eu produza 10 maçãs, equivale com a quantidade demandada de maçãs, ou seja, vamos supor que cada consumidor consuma uma maçã e eu tenha 10 maçãs no mercado. E aí tenho 10 consumidores que consomem uma maçã cada um. Então, nesse caso, a quantidade ofertada, ou seja, 10 maçãs, é igual à quantidade demandada, que no caso são 10 pessoas querendo consumir aquela maçã, beleza? Então, essa é a ideia do equilíbrio de mercado, ou preço de equilíbrio, que no caso eles vão alegar que o mercado ele vai estar sempre girando em torno desse preço de equilíbrio. Então, vamos supor aqui que haja um aumento na oferta, que eu vou explicar também o porquê que isso acontece, né? Possíveis causas, né, de aumento da oferta. À medida que a oferta aumenta, o preço diminui do produto, correto? Porque, pensa, se a oferta for maior que a demanda, o preço vai diminuir, justamente porque não existe aquela quantidade de pessoas que está querendo aquele produto, beleza? Ao mesmo tempo, na medida em que a demanda aumenta, o preço aumenta e aí as pessoas também não vão querer ficar consumindo porque o preço vai estar muito alto. E aí o produtor vai querer ofertar mais e aí isso vai fazendo o equilíbrio, beleza? Então, essa é a importância de você entender o ponto de equilíbrio, porque na medida que você entende isso, você entende como funciona basicamente o mercado e por que que o preço ele oscila, ele sobe e desce, mas ele está oscilando ali dentro daquela margem, digamos, ideal, que seria esse ponto de equilíbrio, beleza? E por fim, para fechar o vídeo, vamos falar sobre os fatores que influenciam as curvas de oferta e demanda. Do lado da oferta, o que, que pode influenciar? Quais são os fatores que podem influenciar essa curva? Bem, a gente pode falar dos custos de produção, ok? Então, se os custos de produção forem altos, a oferta vai ser menor, né? Porque você vai gastar mais dinheiro para você poder produzir um bem, ok? Ou então o contrário, né? Se você consegue reduzir os custos de produção, você consegue produzir mais bens com aquele mesmo dinheiro, ok? A gente pode também falar da tecnologia. Então, por exemplo, se há uma mudança tecnológica que faz com que a gente consiga acelerar a nossa produção, a gente pode entender o quê? Que a gente vai conseguir baratear nossa produção. Por quê? Com aquela máquina ali, com aquela tecnologia, a gente vai conseguir fazer mais produtos do que, sei lá, fazendo à mão ou fazendo de forma artesanal, beleza? E também a gente pode falar sobre as expectativas futuras, ou seja, se há uma tendência de que, vamos supor, haja uma redução da safra de trigo, por exemplo. Com essa expectativa futura de redução da oferta de trigo, consequentemente, isso também vai afetar a forma como o trigo, ou por exemplo, o pão, vai ser distribuído no mercado, beleza? Então, existem outras causas, né? Mas essas são as principais, eu diria. E do lado da demanda, nós temos a renda dos consumidores ou o poder de compra, né? Então, por exemplo, se o poder de compra dos consumidores aumenta, a demanda também aumenta, porque pensa, o cara tem mais dinheiro para gastar com algum produto ou algum serviço, então ele vai lá e consome mais. A gente também tem a questão dos gostos e preferências, né? Então, por exemplo, se
por algum motivo, há uma trend, vamos supor, uma trend no TikTok de que todo mundo use, sei lá, batom. É um exemplo, né? Todo mundo use batom. Aí o que que acontece? Mais pessoas vão consumir batom, justamente porque há essa trend, ou seja, há esse gosto que foi gerado pela mídia, e isso faz com que a demanda por batons no mercado, digamos, estético aumente, e aí isso aumenta a demanda, beleza? E por fim, é preço de bens relacionados. O que que seria isso? Pensa assim, bens substitutos, ou seja, eu tenho, vamos supor, eu tenho um arroz, é um exemplo, né? Isso pode servir para outras coisas. Eu tenho um arroz e eu tenho a batata. Aí vamos supor que o arroz esteja custando R$ 5 e a batata esteja custando 3, que geralmente é isso que acontece, que a batata é mais barato, né? O que que vai acontecer? Vai chegar um consumidor e vai olhar assim, pô, o arroz está caro, hein? E a batata está mais barato. Bem, o arroz e a batata são carboidratos. Logo, para minha alimentação, eu vou pegar a batata, porque a batata é mais barato e é um bem substituto, ou seja, é um bem que é parecido com o arroz na medida em que é um carboidrato, assim como o arroz, entendeu? Então, nesse exemplo hipotético, a pessoa optaria pela batata ao invés do arroz, beleza? Então, é mais ou menos assim que funciona, beleza? Então, essa é uma teoria, né? A teoria da oferta e demanda, né? Das curvas de oferta e demanda. Foram também muito utilizadas pelos marginalistas para poder explicar essas relações de produção e a preferência dos consumidores por um produto A ou B, como eu acabei de exemplificar aqui agora. Mas é importante lembrar que todas essas ideias são baseadas na ideia de que os seres humanos são racionais, beleza? Então, posteriormente vão vir outras teorias que vão dizer que o ser humano não é racional, mas é que eles consideraram, né, como sendo o ser humano um ser racional, ok? Enfim, basicamente foi isso. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. É, Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de, como eu já falei, ativar o sininho. E deixa aquele like para ajudar aqui a gente a fortalecer o canal, né? Melhorar nosso conteúdo aqui, nossa produção dos vídeos, enfim. Então, se puder ajudar aí, compartilhar com seus amigos, seria muito bom, beleza? Então, é isso, galera. Valeu, fui, tchau.